Vamos lá, gente, direito penal 1. Eu tô terminando aqui, ó. Vai lá, direito penal 1, hoje é 20 de março de 2018. Gente, já tem muito volume de estudo aí. Já tem muito volume. Pra você, tô dando matéria aí, muita. Então vamos começar a estudar, não vamos deixar pra última hora. Agora vamos fazer o seguinte, olhe bem. A prova nossa é de hoje. Tem mais 2 aulas depois da prova, não é isso? Dia 3, não é isso? Ou mais uma aula só? 3, mais duas aulas E depois a prova. Então olha só, na outra aula eu vou concluir esse assunto de hoje, certo? Mais 2 aulas e a prova, vamos lá? Então, mais 2 aulas e a prova, certinho? Eu vou... Vamos lá, vamos prestar atenção. São mais 2 aulas e a prova. O que é que eu vou fazer? São mais 3 aulas, não? Não, faça a conta aí, vai. A prova é dia... Não, só porque é semana que vem. Já é Semana Santa. Isso é verdade. São 2 aulas e a prova. O que é que eu vou fazer com vocês? Na próxima aula eu dou o assunto. E na penúltima aula, antes da prova, vocês vão trazer todos os questionários que vocês responderam, que vocês não responderam. E a gente vai fazer aqui uma mesa redonda, responder questionário, tirar dúvida e eu vou dar dica para vocês prepararem legal para a prova. Legal, gente? Aí fica bem legal. Mas vir já com alguma coisa, né? Vocês têm que vir com alguma coisa, já respondido alguma coisa, senão fica difícil. Não vai dar tempo de ficar aqui respondendo todas as questões. Agora, se vocês já responderam algumas coisas e tem dúvidas em outras, aí vai facilitar o trabalho mesmo de vocês, legal? Gente, não deixe de fazer a prova, porque a segunda chamada é pesada e vocês vão ter que acertar lá. Eu não tenho poder na segunda chamada, é a determinação que eu recebi, legal? Então vocês vão resolver lá o problema de segunda chamada. Quem puder resolver comigo aqui é tranquilo, certinho? Então vem no dia da prova, faz logo essa prova e acabou, legal? Certo? Traz os questionários do dia da prova, tudo beleza. Se alguém sentir alguma dificuldade, é só falar comigo que a gente vai ajustando aqui a coisa, legal? Sentir alguma dificuldade, você que está chegando, qualquer dificuldade você me fala. A gente vai ajustando aí com vocês, legal? Para não ter nenhum problema com vocês, né, Noemi? Legal? Beleza? Ficarem bem fortezinhos. Vamos lá, primeira questão do questionário, bora, vamos lá. Questionário, bora. O menino de manhã começou a reclamar que questionário eu vou aumentar. Não tem mais conversa não. Por favor, não reclame desse Primeira questão, bora lá. Fale sobre a omissão no Código Penal brasileiro. Fale sobre a omissão no Código Penal brasileiro. Segunda. Explique quando a omissão é penalmente relevante. Segunda questão. Explique quando a omissão é penalmente relevante. Terceira questão. Ó, você vai botar da terceira à sexta, bote aí, da terceira à sexta, começar com explique. Aí você vem, ó. Peraí, da terceira. Não precisa escrever esse nome. Eu escrevi, não dá nem porque. Mas tá certo. Na terceira, quarta, quinta, sexta, explique. É psique. Professor, Olha lá, ó, eu tá quero certo. abrir. Mas escreva, tá certo. Eu quero abrir um processo para os meus colegas. Vamos lá, bora lá. Ó, ela fez, você bota o título que explique Não, e depois só eu faz as fazer questões. o que eu quero. A terceira você vai copiar isso aqui, vai explicar. A quarta você vai copiar isso aqui.
A quinta copiar isso aqui, né? Certinho? E a sexta aqui, eu passei o tracinho. Deu pra entender? Ou ficou dúvida? Deu, né? Então pronto, vamos copiando com calma. Não, peraí. É pra escrever aqui tudo. Mas Lene tá certa, gente. Tem que colocar explique e depois botar as questões, tá certo? Mas ela Não, não eu ia vou fazer. aqui, da terceira. Eu fiz sim. Entendeu? Explique na terceira. Explique na terceira. Da terceira, a sexta, explique. Comece com o enunciado explique. 2 pontos, eu vou a terceira. Vamos lá, bora. Tô aqui, a gente só precisa. Pera aí, viu? Pera aí. Beleza, vamos. É mais fácil, né? Aí, por exemplo, eu vou ter explica a letra A. Porque eu já sei explicar aqui a letra A. Pode fazer assim também quando ela está falando. Se vocês se guiarem. Se vocês quiserem, pode escrever também. Estou aqui tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tô escrevendo porque eu gosto. Isso. Você está desenvolvendo o sistema sinestésico. A audição, Porque você não é lista, você sabe, né? isso entra no seu inconsciente. Bora lá. Eu fiz muita cópia na vida. Meus braços cansou. Mas tem que estar fazendo. Elástico, vou fazer uma acupuntura e você vai ficar com o braço forte. Lá em casa era todo dia, não sei quantas cópias. Mas é o método da aprendizagem. Se você não escrever, só a leitura visual ou só a fala, Não pode. tem que ter o Eu áudio. só consigo estudar essa Aqui no direito mesmo, na minha época, eu fazia muito fichamento. É só estudar assim. Fichamento de livro. E você faz fichamento de mestrado, doutorado do livro direto. É. Tanto é que os questionários eu estou fazendo manuscrito, porque é mais fácil. Até pra você. Mas antigamente a gente comprava fichinhas. Você sabia que no mestrado da UFM não é assim? Dá pra ir pra comprar aquelas fichas. Tem a fichinha. Você fez algum mestrado? Não, é que não faz. No direito, não. Fisioterapia tem mestrado? Tem, né? Aí os fichamentos é assim, às vezes eu Tá olho. vendo que moça? Tá vendo? A menina nova não tá fácil, né? Tá vendo? Isso daqui. Legal? Isso é bom. Isso é ótimo, não é verdade? A semana é Semana Santa, então quinta-feira é feriado, né? Professor, vai até 4 de aula, né? O sexto é inexistência. Ah, mas quinta não. Não. É 4. Sai daqui, tá? Não, porque o documento já me aparece que começa a Sim. Sim, Adriana, eu vou comprar minhas coisas que dia pra minha sexta-feira. Você quer que eu trabalhe quinta-feira? Quinta-feira, que é quinta-feira maior. Que dia que eu vou na feira comprar as coisas? Sábado agora. Faz a comida boa, Baixa. faz a comida boa, menina. Você acha? Vai lá, Então não vai ter aula nem quinta nem sexta, né? Sexta. Mas é, para com isso. Quinta eu compro, sexta eu faço. Você é baiana. Você não gosta, não, Brasil? Comida baiana? O que é que o Machina não gosta? Explique inexistência de ação. E o quinto, e o quinto. Professor? Quem tem um terapias complementares e Olha, eu como sexta-feira, sábado, ele é todo enjoado. Não quero mais. Nem olhar. Ele não quer fazer. Eu como sexta, sábado eu já quero carne. Ah, vai ser dele. Porque mais de E a minha ordem de trabalho também programada. Professor, sexta é até a aula. Inexistência de ação, de ação. É só isso. Um volume completo do E também você faz o trabalho da força por vontade. Vai demorar 3 3 meses. Eu amo café. Você parece que
feita na feira. Mas uma clínica que atende, já tem despesa. Tem, mas aí você tem que entrar com Cadê a lista? capital. Alguém foi a lista aí? Não é tudo que você começa assim. Eu vou para as classes profissionais para 31 na prática internacional. Que forma a resposta? Não, resposta. Até na terapia. Mandando você manter. Não quer fazer, mas Por aí. Você vai achar. Eu perguntei o ano. Por quê? Não sei, eu só tinha feito essa mão. Vou passar uma lista aqui. Lula, sétima questão, vai lá, repórter. Sétima questão. Explique. Sétima questão. Explique conduta. É o 7, né? Que sétima? Não é quarta, não? Sétima, amor. Tem quarta ainda. Conduta, dolo e culpa. Bora, sétima questão. Conduta, dolo e culpa. Conduta, dolo e culpa. Lá, ó. Conduta, dolo e culpa. Oitava. Já sabe a resposta. Fale sobre congruência do dolo. Congruência do dolo. Oitava, né? Nona Por agora. quê? Fale sobre Congruência. Ó. Congruência do dolo. Nona. Olha lá, ó. Congruência do dolo. Nona. Bora lá, gente. Décimo. Nona. Professor, é congruência do dolo. Incongruência do dolo. Nona incongruência do dolo. Nono e... Peraí. Peraí, velho, todo mundo falando. Repita o oitavo aí. Culpa. Oitavo. Fale sobre. Fale sobre, eu explico. Tanto faz. Contanto que vocês pegam com congruência do dolo, tá tudo legal. Legal? Dissecar. Pronto, gostei. Então, se você fez isso, você vai fazer dissecar a incongruência do dolo. Certinho? Dissecar a incongruência do dolo. Qual é essa agora? Ninguém se distrai nessa aula, depois eu vou ficar sempre bem relaxada, né? É no nono, O inconsciente dela se liberta. Vamos lá, congruência do dolo, incongruência do dolo. Oitavo e nono, legal? o nono é... Ai, Jesus. Dissecar lá, oitavo, dissecar a incongruência do dolo. Nono, dissecar a incongruência do dolo. Beleza, décimo. Espécie de valor. Fale sobre dolo direto. Peraí. A incongruência do dolo. A décima, fale sobre dolo direto. A 11ª, fale sobre dolo direto. A 11ª, fale sobre, ó, vou passar o tracinho. Dolo indeterminado alternativo. A 12ª. Peraí, menino. Dolo indeterminado. Que história é essa? Se eu pegasse meu professor de medicina, ele estava no corte. 11º. Chegou lá pra minha fisioterapia, não, mas não é mistura fisioterapeuta, não. Fale sobre dolo, Diga, o quê? O 11º é falar sobre dolo indeterminado alternativo. É, tudo junto. Isso. Dolo indeterminado alternativo. Não quer que tudo junto, não. Dolo, a palavra determinada. É, não? Vamos lá. A 10ª agora, a 2ª, né? Fale sobre dolo indeterminado eventual. Já pegar, Ok, se for não pegar. Vamos lá, gente. 13º, bora. Vamos lá. 12º, professor. 12º já. Gente, olha lá. Como é silêncio, não pode parar de fazer o dicionário. Olha lá. Vamos lá. Calma aí. Vamos falar o silêncio. Fale sobre... Ó, ou faça silêncio ou pare de falar.
Dolo indeterminado eventual, 12º. Certo? Porque o dolo indeterminado é dividido em alternativo e eventual. Entendeu? 13º, vamos lá. Fale sobre a probabilidade de realização da conduta. 13º, fale sobre a probabilidade de realização da conduta. Gente, já tem muito questionário, tem muito assunto, vamos estudar. Tem volume de assunto mesmo. Não estou brincando, estou jogando na área. Então vamos estudar. 14º, fale sobre... Ó, essa última frase aqui, ó. Assumindo o risco de ocorrer a O que, meu? A 14ª, gente, olha lá, presta atenção. A 14ª fale sobre o que está, a última frase ali, ó, assumindo o risco do resultado ocorrer. Olha lá, fale sobre assumindo o risco do resultado ocorrer. 14ª. Certinho? 15ª. E última, por hoje. Amém. Amém. Revendo o caso, Kátia Vargas. Oi? Revendo o caso Kátia Vargas. Ela foi denunciada em que tipo de dolo e por quê? Porque tudo isso a gente vai estudar hoje aqui, mas vai aplicar no caso real. Revendo o caso Kátia Vargas, ela foi denunciada em que tipo de dolo e por quê? Legal? Pergunta bem legal para você dominar a matéria, escrever. Então vamos lá, gente, bora lá. Então, a primeira situação aqui é a seguinte. Nós estudamos na aula passada e já a comissão, o comissivo, o ato comissivo. E o ato comissivo é aquele ato que você pratica uma ação, pratica um fazer, né? Então é uma ação, um fazer. Por isso é ato comissivo, certinho? Então na aula passada a gente já estudou isso. Hoje nós começamos na aula passada e estamos concluindo o ato omissivo, certo? O ato omissivo é um ato de não fazer, mas é uma inexistência de ação específica. Certinho, gente? Vamos lá, presta atenção? É uma inexistência de ação específica. Peraí, o quê? O ato de não fazer. O ato de não fazer. Aí você abre parênteses e fecha. Omissivo. O ato de não fazer. Aí você abre parênteses e fecha parênteses. Omissivo. O ato de não fazer. Em parênteses. Omissivo é uma inexistência de ação específica. Certinho? Inexistência o quê? De ação específica. O que é que vocês entenderam disso? Inexistência de ação específica. Liga aí, mesmo. É o quê? Quando ela falou o ato de não fazer omissivo, Ato de não fazer, abre parênteses, omissivo, fecha parênteses, né? É uma inexistência de ação específica. Por quê, gente? Vamos lá? Porque seria algo que você deveria, por obrigação, fazer. E você não faz. Então, nesse momento, é uma omissão bastante especificada em certas circunstâncias. Por quê, gente? Olha lá, vamos lá, ó. Vocês estão hoje na conversa, ó, vem pra cá, garoto, bora lá. Se continuar conversando, tirar você daí e botar aqui. Fazer igual a criança, bora lá. Presta atenção. Bora lá. Quando você tem uma omissão, você tem uma inexistência de ação, né? Concorda comigo? Então, é toda inexistência de ação que vai se caracterizar omissão relevante para o direito penal? São inexistências de ações especificadas para que elas adquiram relevância no direito penal. Concordam comigo até agora? Então, vai ter uma inexistência de ação
que não vai ser relevante para o direito penal e que não vai resultar na omissão dentro do Código Penal brasileiro. Deu para entender? Vamos lá, vamos explicar. Por exemplo, inexistência de ação. Imaginemos que ele não veio no dia da prova. Isso é inexistência de ação. A ação seria vir no dia da prova, a inexistência qual é? Deixar de vir. É penalmente relevante para o Código Penal brasileiro? Não. É crime? Não. Apenas é motivo de reprovação, mas não é crime. Concorda comigo? Certo? É motivo de reprovação, porque não veio fazer a prova primeiro, ele já perdeu. Praticamente. Concorda comigo? Mas não é crime. Certinho? E não sendo crime, é uma inexistência de ação irrelevante para o direito penal. E agora vamos lá. Quais são as ações que serão relevantes para o direito penal numa inexistência de ação? Vamos lá? Antes, porém, é bom que vocês estudem e vejam o artigo 13º, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro. Está aqui. Dê uma lidinha, certo? Quer dar uma lidinha agora aí? Quem consegue esse artigo? Rapidinho. Se não conseguir, eu tenho aqui. Tem Júnior aí? Vamos lá, querido. Nosso amigo aí, Júnior. E a gente já vai chegar aqui agora para vocês, tá bom? Lê aí, Júnior. Já achou no celular? Lê aí, amigo. Vamos lá. 13. Deixa eu abrir novamente aqui. Vamos lá. Antes que ele leia o artigo, diz o seguinte: estabelece que a omissão é penalmente relevante quando o omitente quem é, gente? Quem se omite, deveria e poderia. Deveria e poderia. Tem a situação de dever e a situação de poder. Certo? Porque ele pode ter o dever, mas não ter o poder. Não dispor do poder. Aí não vai ser relevante. Deveria e poderia agir para evitar o resultado, certo? Para evitar seu resultado. Ponto ali. Certinho? Então, deveria e poderia. Ele pode ter o dever e não poder. Por exemplo, um médico tem o dever de omissão de socorro. Né? Ele tem o dever. De omissão não. Perdão, ele tem o dever, correto. Ele tem o dever de prestar o socorro. Senão ele vai ser caracterizado como omissão de socorro. Certo? A não ação dele, quando ele deveria e poderia, vai ser essa. Mas digamos que ele não seja cardiologista, hipoteticamente, certo? Ele observa, ele dá aqueles primeiros socorros, mas ele deveria, sei lá, hipoteticamente, botar um tubinho no cara, aqui se fosse um cardiologista, botava um tubinho aqui pela boca, dava 3 batidas assim no coração, estou dando um exemplo hipotético didático, dava 3 batidas assim nos pontinhos e o cara reagia. Mas ele não é cardiologista, então ele tem o dever, fez o seu dever, mas ele não pode fazer mais, porque ele não é cardiologista. Nem sendo cardiologista, ele faria mais, entendeu? Essa relação. Então, outra coisa, ele está um exemplo hipotético, ele está no carro dele passando e a pessoa está puxando, ele abre o vidro e fala: o senhor é médico? Sou! Aí quando ele fala, sou médico, um cara bota um revólver na cabeça deles, abre a porta de trás, que nós vamos sair desse carro, mas está engarrafado, tu não dá socorro. Não me interessa, abre a porta de trás, ele abre, ele entra no carro, e o cara foi com a arma assim para ele fica olhando assim para a pessoa e ele diz: não sai, porque senão ele atira. Eu sei que sou médico, mas eu estou indo no engarrafamento, e depois a pessoa fica puxando lá e vai embora, porque o cara está sequestrando ele. Ele tinha o dever de salvar, mas não pôde, porque ele quer a vida dele. E a de outra pessoa, ele vai preservar a vida dele, vai ser sequestrado pelo rapaz. Tá certo? Estou falando? Então, a questão da proximidade. Vocês gostaram do exemplo? Não gostaram? Não. Vamos ver outro exemplo aí agora. Mas foi bom? Foi bom exemplo? Diga meu querido, exemplo, você que chegou agora. Joga tudo, vá. Você gostou desse exemplo? Foi bem assim, né? Meio esquisito. Eu crio da cabeça os meus exemplos. Mas vocês podem e devem raciocinar comigo em sala de aula, porque vocês são mentes pensantes, nós temos um volume de matéria muito grande e você já tem o poder de dizer: professor, esse exemplo tá bom? Para ter a metodologia ativa. O aprendizado se faz assim. Diga, meu querido. Um policial, durante um assalto a banco, ele é rendido, Perfeito. porém ele Perfeito. não tem como reagir. Ele tem, perfeito, fantástico. Nota, você entrou rasgando. Para ser sincero.
sincero aqui, vou ser sincero, eu não tenho sangue azul, certo? A senhora sempre foi melhor que eu. Bom, você já entrou, vai perfeito exemplo. Mais do que o meu. Eu estava tentando dar exemplo aqui, mas ele é perfeito. Na omissão, o policial tem o dever e tem o poder. Mas só se ele, no momento quando ele entra no assalto, ele tem o dever de agir, de atirar, de prender, mas ele é rendido e o cara toma as armas dele, ele perdeu o poder, embora ele tenha o dever. Então não será omissão. Diferentemente do policial que vê o assalto a banco, não liga para pedir reforço, porque também tem uma outra situação. Eles falam que tem que ter 3 policiais, as normas eu ensinei com a questão de policiais militares, de vez em quando eu ensino, e eles me explicaram, e aí Júnior pode explicar melhor também essa situação. Então eles têm que ter 3 policiais, que um só não se recomenda, mas aí para ele deixar esse omisso, ele liga para a central, está acontecendo uma situação, eu estou sozinho aqui, preciso de reforço, porque se ele não faz isso, ele está mentindo, porque ele também não pode enfrentar sozinho uma coisa que ele tem que estar em 3 pelo regulamento, não é isso? Pelo regulamento tem que estar em 3, não é isso? Certinho? Então você tem que ter 3 policiais para enfrentar determinadas situações. Você tem que ser extremamente frio, mas você tem que avisar. Então a missão de socorro é se ele vê um assalto a banco, tem o dever, tem o poder, tem a arma na mão, não liga para ninguém, não dá bola, eu tenho um assalto, eu vou cuidar nada de assalto, eu vou ver televisão, vou ver novela. E aí vai para casa, toma um banho, vai ver novela, não liga para ninguém, não dá bola para ninguém. Aí ele tem o dever, tinha o poder e não exerceu. Não houve exercício do poder, entendeu? Porque ele podia, entendeu, gente? Aí ele tinha o poder, diferentemente como ele falou, se ele entra no banco e ele é rendido, ele perde o poder, então já não é omissão, entendeu? Deu para entender o que significa omissão? Vamos lá, diga aí o artigo 13, bora lá, quem achou? Bora! 13. De novo, mano. Achou. 13, bora lá, turma. Parágrafo 2º. 13 para o segundo. Não, 13 para o segundo. Lê o caput diz o quê? O resultado de quem depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Pronto. Então, a princípio que a gente já estudou na aula passada de causalidade. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incompetente. Aí vem. Então o que o artigo está dizendo é justamente o que nós estamos falando aqui em sala de aula. Gente, estão entendendo? Tá legal? Tem dificuldade. Aí vem. A letra A tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O policial, a babá, o médico, o nadador, o treinador, o fisioterapeuta, o pai, a mãe, certo? O psicólogo. O advogado não tem nada a ver. Ele tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Mas se o cara não se cuida, eu posso ver, por exemplo, está preso. Eu tenho essa obrigação dele enquanto ele tiver, né, não tem nenhuma obrigação de advogado, né? Porque ele vem no fórum, se ele estiver preso, custodiado pela própria polícia, né? Pelo próprio pessoal do presídio. Não é isso, Júnior? Então quem tem o dever de tutela é o cara, ele não tem obrigação nenhuma. O advogado não tem nenhuma obrigação nisso aí, certo? O advogado não é baby sister, então vamos tirar essa hipótese do advogado. Concorda comigo? O advogado não tem nada a ver, né? Responsabilidade nenhuma, zero. Vamos lá, letra B. De outra forma, não. Assumiu a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho aqui? Se acontecer alguma coisa com preso, se ele estiver preso, ele é. Não, eu vou na B. E se ele tiver solto? Eu falei na B. Na B, vamos ver. Na A não tem, porque olha só. Se ele estiver solto, a pessoa é maior e capaz. E se ela é maior e capaz, ela tem o poder de ir e vir e se responsabilizar pelos seus atos. E um crime passa da pessoa do criminoso. Passa? O crime não passa da pessoa do criminoso. E a pessoa maior e capaz, ela tem responsabilidade. Você está lá como advogado, o cara chega lá, dá 3 tiros, pelo menos ele pratica lá. Você não tem obrigação nenhuma, né? Beleza? Até porque você não é baby sister. Concorda comigo? Vamos lá. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Como é que você vai impedir o resultado de alguém como advogado? Claro, você está sendo pago por isso. Impedir o resultado? Como que você vai impedir o resultado do cara? Não existe responsabilidade nenhuma. Você diz ao cara, não faça o crime, não cometa. Não diga que você não diga que você não cometa
reincidência. Não cometa reincidência. O cara vai lá e comete. Você tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Você postula apenas o nome dele. Então não tem nenhuma responsabilidade. A terceira opção, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo aqui, ó. Acidente de trânsito. Com seu comportamento anterior, justamente. Você, Já teve outro caso aí. um acidente de trânsito que você, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos ver os exemplos de Bacila, que ele é muito legalzinho. Bora lá. De nosso amigo Roberto Bacila. Vamos ver os exemplos dele que estão na página. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. No primeiro, na linha A, ele bota: Francine é médica e, diante de Cecília, que se lhe apresenta gravemente ferida, nega-lhe assistência, porque esta não pode pagar-lhe os honorários ou não tem o convênio exigido por Francine. Pergunta-se: onde está a lei que obriga a Francine a prestar o socorro? Resposta, bote aí: artigo 135 do Código Penal. Artigo 135 do Código Penal. O artigo 135 do Código Penal, ele nos diz que... 16, essa é 16. Artigo 35 do Código Penal. 135, desculpa. Nos diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Perfeito. Gente, olha lá, ó. Conversar agora atrapalha, tá bom? Vamos ouvir aí. Júnior, repita aí com calma para vocês entenderem. Então, no caso aqui, da linha A, vamos prestar atenção. Francine é médica e, diante de Cecília, que se lhe apresenta gravemente ferida, nega-lhe assistência porque essa não pôde pagar-lhe os honorários ou não tem o convênio exigido por Francine. Perguntas: onde está a lei que obriga a Francine a prestar socorro? Francine é médica. O artigo 135 do Código Penal. Lê aí, Júnior. Omissão de socorro, artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada. Minutinho só. Sem risco pessoal. No meu caso, que o médico estava passando por aqui pela porta e foi sequestrado naquele momento, a pessoa estava morrendo lá, tem risco para ele. Então ele não praticou a missão de socorro. Meu caso tá bom. Vocês estão achando ruim, mas tá bom. Meu caso tá bom, tá certo? Meu caso tá ótimo, diga-se passagem. Vamos lá. Vamos para tirar 8? Então beleza, vamos lá. A criança Abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. certo? Ele pode também pedir o socorro da autoridade pública ou prestar o serviço, certo? Vamos lá. No caso da linha B, o exemplo. Só estou dando um exemplo porque vocês estão fixando na cabeça o exemplo, para não copiar, para não perder tempo na gente aqui agora, porque o exemplo é bem simples, vocês saberão desenvolver, não é? Certinho? Vamos lá. Cecília contrata Francine como sua professora de natação, que a leva para nadar em águas revoltas. Em caso de dificuldades que Cecília venha a sofrer, Francine não poderá deixar de arriscar-se por temer o perigo. Agindo assim, praticará o crime de homicídio por omissão. Artigo 121 do Código Penal. Certinho? 121 do Código Penal. Que nos diz que matar alguém, certo? Ela deixa de fazê-lo, ela deveria, como professora de natação, ela tem a responsabilidade, ou assumiu a responsabilidade e o dever de proteger e impedir o resultado. E ela sabe nadar em águas que sejam revoltas, enquanto a sua aprendiz de natação não sabe, certinho? Ela tinha o dever de fazê-lo e o poder de fazê-lo. Vamos lá, na linha C, um exemplo. Francine, descuidada, lança um palito de fósforo aceso dentro do cinema. Também é cada exemplo que esse Bacila dá que é terrível. Em caso de incêndio, é obrigada a auxiliar as pessoas que correm perigo. Certinho? Em caso de incêndio, ela é obrigada. Ela lança sem querer, tira assim um fósforo, é meio doida,
Lança assim, não sabe por quê, ou vai tentar acender o cigarro e deixa aceso lá, aí começa a pegar fogo. Ela tem a obrigação de socorrer. Por quê? Porque com seu comportamento anterior ao resultado, criou o risco da ocorrência do mesmo. Certinho? Todo mundo entendeu aí, gente? Vamos prosseguir? Ela não deu artigo. Aqui ela fala que você provocou o perigo. E nesse momento você tem que auxiliar. Pode ser o 135 do socorro que você tem que dar. Não precisa ser especificamente médico. Você pode dar, tem o dever e poderia dar. Diga, meu querido. Necessariamente, nesse caso aí, ela não precisaria ser tipo um bombeiro. Não. Só porque ela provocou. Só porque ela provocou, ela tem o dever. De trânsito, você tem a obrigação de parar e prestar socorro. Parar e prestar socorro à vítima, certo? Agora, evidentemente que o seu socorro não será qualificado. Porque se ela fosse bombeiro civil, ela teria um socorro mais qualificado. Mas pelo menos ela deu socorro, ela tentou, ela trabalhou, ela não se omitiu. Certinho? Vamos lá. Agora, quando a gente fala em ação, inexistência de ação, nós temos os casos de inexistência de ação. Vamos botar aí, anota aí. Casos de inexistência de ação que não são Não entendi. casos de inexistência de ação. Aí você bota entre parênteses omissão, fecha parênteses, que não são penalmente relevantes. Casos de inexistência de ação, entre parênteses, omissão, fecha parênteses, que não são relevantes penalmente. O primeiro deles, movimentos reflexos. Aí, por exemplo, batida no joelho. Você toca no joelho, tem um movimento reflexo, né? Certo? Vou dar um exemplo. Eu estou sentado ali de junto, que não são penalmente relevantes. Vamos lá, gente, olha lá. Olha o exemplo. Movimentos reflexos. Toquei no joelho, a perna automaticamente ela tem um reflexo. Imaginemos que ele, vou dar exemplo dele não, um outro aluno esteja abaixado nesse momento. E com a minha perna eu dei um chute e o rapaz teve um traumatismo craniano. Como seria, Diana? Grave, um traumatismo craniano grave, que veio a ter levado ao hospital. Esse ato meu, ele é punível? Não é punível em nada. Esse ato é uma ação, ou poderia ser uma omissão, não seria punível. Segundo, coação física irresistível. Coação física irresistível. Quando você obriga alguém a fazer alguma coisa. Você está com a coação física irresistível. O famoso 3/8 na sua cabeça. Por exemplo, vamos lá. Coação física irresistível. Alguém coloca um revólver na sua cabeça. No meu caso fica bom. O médico é sequestrado aqui na porta, a pessoa está morrendo, mas ele está com um revólver na mão. Ele está sofrendo com ação física irresistível. Até se a pessoa obrigar ele a dirigir, atropelar alguém. Isso, justamente. Com ação física irresistível. Ele poderá colocar que a omissão dele, a ação ou a omissão, ele estava com algum fator externo que o obrigava a fazer. Vamos lá. Terceiro, estado de inconsciência. O terceiro é estado de inconsciência. O estado de sonambulismo, estado de inconsciência. Sonambulismo, vírgula, hipnose, sono e etc. Certinho? Esse estado de inconsciência também é considerado inexistência de ação, penalmente relevante. Esses três casos que eu dei são casos de inexistência de ação penalmente relevantes. Relevantes. Elas se tornam irrelevantes. Elas não são relevantes, se tornam irrelevantes. Seja ela ação ou omissão. Certinho? Vamos lá. É o quê? Sono também. Eu me perdi. Você está dormindo. Olha só. Você está dormindo com a sua mulher. Ou uma mulher ou marido. E de repente no sono bate a mão na pessoa e vem a ferir.
Isso não pode ser considerado uma agressão. Nesse caso, Ou sonambulismo. Sabe o quê? Tá dirigindo e dorme. Aí dependendo do caso, por exemplo, se esse sono depende porque você dormiu. Aí olha só, gente, ó, uma pergunta muito boa dela. Vamos analisar aqui agora. Gente, olha lá, ó, passa a listinha. Quer conversar? Ó, deixa quem quer aprender aqui, não atrapalha a aula não. Olha lá, vamos lá. Peraí. Depende do porquê dormiu, porque assim, se a pessoa Depende de uma série de coisas. Vamos lá. que assume o risco. Vamos a um caso que eu me lembrei agora, que ocorreu no Rio de Janeiro, agora recentemente. Não sei quanto tempo tem. Vocês se lembram que o cara invadiu a praia de Copacabana? Sim, E ele alegava que era epilético, né? Crise de epilepsia. Como é? Ele era epilético, né? Tomava remédios controlados. Certinho? Tinha crise convulsiva. Vamos analisar esse caso? Vamos. Ele estava com a carteira vencida, não é isso, Júnior? Vamos analisar? Vamos fazer a metodologia ativa. Vocês participam. Estava com a carteira suspensa. Nesse caso, a inexistência de ação dele não é penalmente irrelevante. Porque ele assumiu o risco de dirigir. Ele já aí nós vamos até para culpa ou dolo aqui. Ele assumiu o risco. Mas imaginemos, vamos imaginar outra situação. Que ele nunca soubesse, pode existir isso na área médica, né? Que ele nunca soubesse que ele era epilético. Nunca tivesse tomado remédio para epilepsia. Ele não sabe. E de repente ele está com a carteira em dia, ele tem carteira, ele é habilitado pelo Detran, nunca tomou remédio controlado, certinho? Nunca teve uma crise, não sabia que era. De repente, ele apresenta o sintoma da epilepsia e pode dormir, não é isso? Você apaga durante alguns segundos. Pode apagar? Pode. Para mim, vamos raciocinar comigo. Seria uma inexistência Sim. de ação que não tem relevância para o direito penal, irrelevante para o direito penal? Seria. Agora, no caso dele, não é. Por quê? Ele já estava com a carteira vencida, ele já sabia que ele era epilético, ele sabia que podia ocorrer aquilo com ele, não é isso? Olha a situação dele. Ele toma remédio, ele assumiu o risco de produzir, inclusive a reportagem foi até no Detran, que Ele riscou e ele omite Ele é dolosamente que ele é epilético. Então nesse caso é outra situação, tá certo? Outra situação. Mas se ele não sabe que ele é sonâmbulo, por exemplo, porque ele tem sonos assim repentinos e acontece aquela primeira vez, aí nós não vamos ter relevância no direito penal. Aí é dolo indireto do imposto. No caso seria dolo direto. No caso dele, que ele sabia, estava com a carteira caçada, tomava remédio controlado, que modificou cabalmente dolo eventual, na minha opinião. Agora do direto é eventual. Porque o direito é interpretação. Então vocês vão dizer, daqui a pouco, se seria dolo eventual ou não. É eventual. Eu quero que vocês participem da aula, porque o direito penal ele é metodologia ativa, ele é participativo. Nós temos um volume de trabalho e preciso que vocês participem para você interagir. Não precisa pensar igual a mim, pode discordar. Aqui você só não pode fazer em mim. Me bater, matar, me ferir, falar mal de mim e da minha mamãezinha. O resto não tem problema nenhum, tá certo? Tá certo? Tentar me seduzir, eu também não vou aceitar, tá certo? Mas o resto não tem problema nenhum, certo? Então você pode discordar. Agora, e na prova, eu não quero que você fale igual a mim. Você vai falar como você pensa. Agora, o que eu quero é que você fundamente. Eu quero sentir que a sua fundamentação, ela é relevante para o direito, ela é forte. E que amanhã depois lá fora, você vai apresentar uma argumentação relevante. Mesmo que se eu não concorde com ela, não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá. Você errar que é com convicção. Você errar é com convicção, né? Concorda comigo? Então nesse caso dele, ela já adiantou. Nós estamos diante de um dolo eventual. Certinho? Ele quis o resultado, assumiu o risco de produzir. Vamos lá, prosseguindo. Vamos dar um exemplo de bacila. O exemplo de bacila é meio engraçado, mas vamos lá. Mas a gente aprende com o exemplo dele. Esse livrinho tem anos na minha mão, certo? Tanto é que você não acha. Vê se você consegue na internet algum sebo, alguma coisa. Senão vocês vão tirar xerox, certo? Francine, ele gosta de Francine, não sei porquê. Treina frequentemente um golpe. Vamos entender isso aqui, olha lá, vamos entender. É importante. Francine treina frequentemente um contragolpe mortal. Ela luta na academia aquele contragolpe. Para responder a um simples tapa. Eis que Cecília desfere-lhe uma bofetada. E num movimento reflexo, olha o momento reflexo, Francine tira-lhe a vida. Pergunta difícil, né?
Ela treina o golpe, tá? Pra quando alguém der um tapa nela, ela se defender, certo? Entendeu? Aí, resultado. Eu tenho uma sobrinha também que treina mesmo, que joga duro. Eu disse, joga duro, minha filha. O cara encostou em você derruba ele, bota no chão e jiu-jitsu. Trac, trac. Quebra ele todo, depois você me telefona. Não se preocupe, não. Concorda comigo? Certo? A mulher tem que aprender a se defender também, né? Certinho? Aí pergunta-se, a situação agora aqui ficou difícil, né? Pra gente, vamos entender. Então, houve ação, a pergunta, houve ação, tendo em vista a impulsividade do movimento? O que é que vocês acham? Eu acho que aí também é um caso de relevância. É irrelevante? Eu acho que é relevante. Mas olha só, ela já treina o golpe, ela já treina o golpe Não deveria ter controle? para... Não, ela não deveria ter controle, ela não deveria ter treinado, porque ela está assumindo o risco. Não, a partir do momento que ela treina, ela tem que ter autocontrole pra Cadê o utilizar. Exatamente. Ela tem que ter o controle Não é pra pra você utilizar. matar uma pessoa que Bom, você vamos lá. Isso aí não. Primeira pergunta é essa, ó. Gente, olha lá, ó. Não conversa aí no fundo, vamos prestar atenção à aula. A não ser que ela tenha sido... Em que momento vamos encontrar a vontade como integrante da ação? Olha lá, segunda pergunta. Em que momento vamos encontrar a vontade como elemento integrante da ação? Quando ela resolve treinar. Quando ela resolve treinar. Ela treina para o movimento reflexo. O movimento reflexo ocorre como ela treinou. Então, olha só, a teoria finalista que a gente estudou na aula passada. A pessoa quer um fim, determina um fim. Ela treina para aquele fim. Agora, depois você pode entrar, presta atenção. Duas coisas diferentes, então presta atenção. A primeira coisa é a inexistência de uma ação penalmente relevante, que não é crime. A segunda coisa é legítima defesa. São duas coisas diferentes. Aonde é que entra a legítima defesa, gente? Na antijuridicidade. Certo? O que é a legítima defesa, gente? Vamos lá? A gente já estudou na aula passada. É uma causa de exclusão da antijuridicidade. E o que é a antijuridicidade? Algo contrário ao direito. Então, se ela faz a legítima defesa, ela elimina a antijuridicidade. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Vai ser crime? Não. É diferente da inexistência de ação. A inexistência de ação, ela não vai caracterizar fato culpável, e ela não vai caracterizar fato típico. Percebeu? É diferente. Mas aí, no caso, porque o golpe é fatal. Mas se é um golpe fatal que ela consegue parar antes... Não, mas é outra história. Mas ela feriu a pessoa. Já é lesão corporal. Mas, professor, Não, mas se ela ferir, por exemplo, é lesão corporal. Diga, Júnior. O reflexo, ela conversou. Se ela parar antes de tocar na pessoa, aí não vamos ter nem lesão nem morte. Aí não tem crime. Não, mas chega... Mas se ela tocou na pessoa e teve lesão, leve, média ou grave, teve lesão. Entendeu? Vamos lá, Júnior. Diga, Júnior. Vamos é participar. porque o texto da legítima defesa tem uma palavrinha linda também lá. Proporcional. Porque ele fala assim, tem como legítima defesa quem? Moderadamente Moderadamente. dos meios necessários, repere injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro, né? Isso, Ela justamente. fez moderadamente, ela treinou, ela teve um resultado. Mas ela não, olha só. Mas ela treinou justamente contra uma agressão. Quando você treina contra uma agressão. Você treina contra uma agressão. Concorda, gente, comigo aí atrás? Mas ela queria o resultado morte. Vamos lá. Vamos ver o que o Carlos Bacila. Eu quero isso que o Júnior está fazendo. Eu quero que vocês tenham uma metodologia ativa nesta aula. Peguem essa matéria, tem volume de matéria, tem matéria dada, e vocês possam fundamentar. Com essa fundamentação de Júnior, eu já posso me dar por satisfeito até, porque ele está entendendo a matéria, está dominando, está consistente. Não tem problema não, a resposta é válida, mesmo que eu não concorde, que o livro não concorde, não interessa. Ele está no caminho jurídico de fundamentar as suas colocações, a sua assertiva. Diga, meu querido. Esse caso aí, no caso do golpe, que ela já tenta pra matar, é a mesma coisa de quem da embriaguez voluntária, né? Isso. Não é a mesma coisa, é diferente. Vamos lá. A pergunta dele é boa, ó. A turma começa a desenvolver bem. Não é a mesma coisa da embriaguez voluntária. Porque aqui, por exemplo, eu estou numa academia treinando um golpe contra uma futura agressão. Eu considero que ela tem uma defesa. Se a pessoa parte para mim e eu treinei esse golpe e dei esse golpe, não é movimento reflexo, na minha opinião. E é uma legítima defesa. Mas a legítima defesa tem
Porque se a pessoa não tivesse me agredido, eu não teria feito o golpe. Mas só que a questão também da legítima defesa tem que ser proporcional ao agravo. Proporcional agravo. Você nem sabe mas, que a pessoa tá com trabalho. sim, mas proporcional agravo. Mas no momento que você faz, você não tem a mensuração do que a pessoa poderia lhe fazer. Ela poderia dar uma bofetada, ela poderia dar um murro e você não sabia, entendeu? E tem também, olha lá, gente, ó, tem também, presta atenção aí, para quem gosta da matéria, quem quer estudar, tem também o excesso exculpante na legítima defesa. Eu já fiz um júri com excesso exculpante. Como é o excesso exculpante? Vou mostrar a vocês como eu fiz a defesa para o júri. Presta atenção. O rapaz os dois eram companheiros. E terminaram por algum motivo. Não é motivo de matar ninguém, né? Concorda comigo? Ele terminou. Aí o rapaz andou cercando ele. Coisa de relações afetivas. Normal. Mas se você não quer, né, você não precisa matar ninguém. Aí o rapaz começou a cercar. O rapaz lutador de capoeira. 2 metros. E o meu cliente baixinho. Meu cliente então para num lugar de caldo de cana. Pede um caldo de cana. Ele toca no cara e aí, rapaz, você não vai voltar para mim, não sei o que, aquelas coisas afetivas. Quando ele olha para trás, certo? O cara já começa a se armar para a luta de capoeira. O que é que meu constituinte faz? Pega a faca e começa a dar ré. Começa a recuar. Numa posição, qual é a posição do recuo? De defesa. E eu provo nos autos que as lesões, certo? Eram de luta de capoeira. Por exemplo, o corpo da vítima fala. Quando o rapaz levanta a perna, ele passa a faca, ó, raspando um pouquinho de leve na palma do pé do rapaz. Ó. Se ele passou a faca raspando na palma do rapaz, na perna, é que o cara levantou a perna para ele. Na outra vez ele passa de novo na outra perna. Eu provo nos autos isso. Depois na mão, ele tenta agredir com a mão, ó. Ele passa também a faca assim. Ele não poderia passar a faca tão levemente se ele não tivesse sendo agredido. Eu consegui inocentar ele no júri. Esse júri, talvez se consiga a gravação, mostrar para você. Passa de novo aqui de novo. Quando chega o momento que o rapaz se aproxima com ele com tanta força, olhe como ele faz com a faca. Prestem atenção, senhores jurados. Recua a faca toda. A faca toda recuada. O rapaz, o dobro do peso dele, lutador de capoeira, se joga em cima dele da faca. A faca atinge o coração. Ele nunca quis matar, nunca teve a intenção de matar. Quando ele vê, a faca está totalmente enfronhada no coração. Este rapaz praticamente cometeu um suicídio, que se joga em cima da faca, porque ele queria o rapaz a qualquer custo, por uma questão afetiva, e ele então comete o suicídio. Não foi homicídio, certo? Eu ganhei pela legítima defesa com exculpante, ou seja, a legítima defesa excessiva exculpante. O que significa isso? Você faz sua legítima defesa, mas é desculpável o excesso. Entenderam? Gostaram? Legal? Então, excesso de legítima defesa desculpante. Ou seja, é desculpável naquele momento que você tem um excesso. E eu fiz o excesso só para protegê-lo, porque não havia necessidade nenhuma dessa proteção. Porque ele realmente não cometeu. Ele recua a faca e o rapaz se joga. Ele fura o coração do rapaz, nem percebeu o momento em que a faca entrou. E o rapaz enorme se joga nele. Quando ele se joga, os dois praticamente caem no chão. Tinha uma pedra, ficaram praticamente os dois parados. Quando ele olha, ele luta para salvar a vida do rapaz. Tira a faca do coração. O rapaz já era. Morreu. Resultado da história, ele foi absolvido por legítima defesa por excesso exculpante, ou seja, desculpável. Quando você quer se defender, mas comete um excesso, e esse excesso é desculpável. Legal, gente? Então, nesse caso de Francine, vamos lá. Você, tendo o poder de julgar, como você julgaria? Caso de Francine, como você julgaria?
Você. Depois de tanta justificativa, realmente ela assumiu o risco de Produzir. porque ela treinou para que ela fosse capaz de conseguir aquele resultado. Ela foi treinada para conseguir. Não foi um reflexo voluntário. E não foi uma. Porque se fosse, por exemplo, um movimento que a pessoa chegou por trás, fez alguma coisa com ela e ela já virou, talvez, né? Mas se foi um movimento projetado, treinado, calculado, ela só pôs em prática. Vamos lá, então leia aqui o que é que diz o Bacila para os seus colegas. Vamos lá. O que é que ele diz? Ele praticamente condena a pobre da Francine. E ela, na realidade, não tem condenação nenhuma. Na minha opinião, legítima defesa. Se a legítima defesa se excedeu, teve excesso, esse excesso é exculpante, ou seja, desculpável pelo momento, pela emoção. Você não tem como medir. Na emoção de ser agredido, você não tem como medir qual é a sua resposta. Não tem como dosar a sua resposta. Houve uma agressão, você apenas quis se defender. E a sua defesa, ela excedeu. Então, excesso exculpante, o excesso desculpável. Diga, lê aí. Mas tem aqui um detalhe que eu não tinha prestado atenção no caso. Você é muito atento, eu estou gostando de você. Francine treina frequentemente um contragolpe mortal para responder a um simples tapa. Ela está treinando. Tem crime, veja só, tem crime em eu treinar um golpe mortal quando alguém me vier dar um tapa. Mas tem crime. Tem crime? Tem crime? Até então não. Porque quando você treina karatê, quando você treina. Vamos lá, presta atenção, gente, olha lá, ó. Vamos lá. Quando você treina karatê, quando você treina jiu-jitsu, quando você treina qualquer luta, você treina golpes que vão ser fatais. Fala, Cadu, lê de novo aí, lê de novo, vá. Lê de novo, do início. Vamos lá. Francine treina frequentemente um contragolpe mortal para responder a um simples tapa. Ponto, minutinho. Ela treina um golpe mortal para responder um simples tapa. Até aí tem crime? Não, sim, até aí não tem. Defesa pessoal. Defesa pessoal. Eis que Cecília desfere-lhe a bofetada. Peraí, não, nem um tapa, já foi uma bofetada. Pá! Já é diferente. Sim, Mas você sabe que aplica o E Francine ainda tá ali no livro. Minha filha, mas na hora de você se defender, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Cecília deu uma bofetada. Depois disso, qual era a intenção de Cecília? Continuar bofeteando ela até a morte? É isso? Que ela poderia ficar esperando? Alguém pode dar uma bofetada, você vai esperar o quê? Sim, mas imobilizar Cecília é quando você não está num estado emocional, você está tranquilo, está relaxado, está frio. Naquele momento de emoção você não tem como. E uma pessoa que lhe dá uma bofetada, você não vai esperar que ela fique só na bofetada. Ela pode continuar lhe batendo, lhe espancando até a morte. Ou quem sabe ela pode estar com a faca, ou quem sabe estar com a arma. Vamos para outro princípio. Bora, vamos lá. Que é o seguinte, que um dos principais lemas de quem pratica qualquer tipo de arte marcial é não violência. Então, Sim. Se ela sabe matar, ela sabe imobilizar. Então, o reflexo inicial dela seria imobilização. Não. Depende do esporte. Não depende Depende. do esporte, depende do... Agora vamos lá. Vamos lá. Discussão é boa. Agora vamos lá, ó. Só uma colocação aqui, ó. Olha lá, gente, só uma colocação aqui, ó, importante. Vamos eliminar, hipoteticamente, a bofetada. Olha lá, ó. Vamos eliminar, hipoteticamente, a bofetada. Ocorreria alguma coisa? Minha linda. Vamos então ler o caso, vai. Ocorreria alguma coisa se você já não estivesse dando a bofetada, não? Diga, meu amor, e aí? Abriu, faça substituição. Beleza. Beijão, tchau. Beijo. Menino que foi agredido no carnaval, que levou um soco. Lembro. Caiu, fez o PCR e morreu. Morreu. Se ele tivesse... Olha lá, gente, a colocação da colega é importante, depois eu dou a palavra pra você. Vamos lá. Se ele fosse uma pessoa treinada, nesse caso, como Cecília é,
Com certeza, naquele momento que ele viu que o cara vinha para dar um murro, ele poderia. E aí seria a legítima defesa. Com certeza. Porque realmente, nesse caso da bofetada, pensando por esse lado, o cara só deu um murro nele, ele caiu, botou a cabeça no chão e morreu. Morreu. No carnaval. Mas se ele pudesse, se ele fosse uma pessoa preparada, digamos que ele lutasse artes marciais, fosse preparado, ele poderia desferir um golpe nesse que ele viu para se defender e matar o cara também. E alegar que era legítima defesa. Perfeito. Meu querido, vamos à palavra. O senhor falou que esse crime, no caso, mesmo que a pessoa mate, vamos dizer que ele não pegue pena nenhuma, vamos dizer assim. Mas o senhor no júri disse que o senhor defendeu que o cara se jogou, ao invés de dizer que o cara entrou a faca. Mas o cara se jogou mesmo. Mas se jogou mesmo? Jogou mesmo. Porque assim, eu afirmo isso. 100%, 200%, 300% de certeza. Porque assim, provei nos autos, provei perante o jurado. Você vem pra cá dizer que o cara não se jogou? Vamos lá. Se jogou em cima de um cara de 1,70 m, a faca vai pegar pela barriga, não tem. O cara é muito grande. Depende. Você faz às vezes de promotor da próxima vez. Mas gostei da sua colocação. Foi boa. Não foi boa. Mas foi boa a colocação dele. Olha lá. É certo. O cara é baixinho, o cara é muito alto. Pelo altura que se jogou, a faca está escondida no coração. Mas ele escorregou também. Houve um escorregão. Escorregou um pouquinho. Talvez foi abraçar, escorregou. Ele aí tem uma escorregadinha aqui, uma casca de banana. Ó, fator. Tinha uma casca de banana, ele escorregou e aí veio aqui, entendeu? Foi a situação. Mas valeu sua colocação, foi ótima. Você lavou para ser promotor de justiça. Vamos lá. Mas é bom no júri, você acabou promotor. Legal. Mas é importante esse raciocínio jurídico. Agora vamos voltar aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou realmente no livro de Bacila, eu estou meio inclinado a achar que aí seria uma legítima defesa. Na pior das hipóteses, com excesso de Mas ele diz o quê? Vamos lá. Aí o que passa? Ela vai ler e continuar lendo. Vamos lá. Mas gostei, a colocação foi boa. Vamos lá. Vou continuar aqui. Aí esse Cecília desfere-lhe a bofetada e num movimento reflexo, Francine tira-lhe a vida. Pergunta-se, houve ação, tendo em vista a impulsividade do movimento? Em que momento vamos encontrar a vontade como integrante da ação? Um minutinho só. Aí, houve ação? Sim. Foi uma ação reflexa? Sim. Mas foi uma ação que tinha relevância penal? Não. Sim, também tinha relevância penal. Porque eu só acho porque ela ocorreu, ela modificou. Quando tem relevância penal, é o seguinte, olha só, vamos lá. Por que tem relevância penal? Só estou fazendo um raciocínio, você pode fazer outro. Metodologia ativa aqui. Por que tem relevância penal? Porque o fato é típico, matar alguém. Certinho? O fato, ele ganha uma certa, mais ou menos, uma certa culpabilidade, né? Estou só raciocinando aqui agora com vocês. Mas o que mata o fato é antijuridicidade. É uma causa excludente de antijuridicidade, na minha opinião. Então mata o crime. Se vocês acharem que tem antijuridicidade, aí tem crime. Como acho que o Bacila vai achar que tem crime também. Resposta. Sim, houve a chamada ação em curto-circuito e os movimentos repetidos condicionaram de letalidade a resposta a um simples tato. Simplesmente eu não gostei. Foi Mas vamos ver. Curto-circuito, ação, eu não gostei. Pelo que ele colocou aqui, o meu ponto de vista é o seguinte: ele colocou palavras-chave para dar sentido diferente, para justamente culpar a pessoa, para justificar por que ele estava culpando. Ele frisou bem: contra golpe mortal, treinado, preparado, premeditado. Ele quis colocar essa culpa e essa agressividade ao fato, que seria diferente se ele simplesmente tivesse dito o seguinte: Francine treina frequentemente artes marciais e Cecília vem e a agride. Tipo assim, vem e agride. E ela faz tal coisa e nada. Logo, o pensamento da gente seria o quê? Seria legítima defesa de imediato. Por quê? Porque ele não especificou, ele não teve o cuidado de detalhar de forma a mudar o nosso raciocínio. É como se fosse o poder de persuasão. Na verdade, aqui é o poder de persuasão. Agora eu acho o seguinte, veja só.
Vamos imaginar que ele, Cecília, ele não fala aí, mas Cecília fosse uma inimiga dela mortal. Tem sempre E já estivesse seguindo ela, e já estivesse ameaçando ela, ou ela ameaçando Cecília, e aí ela treina na intenção de Cecília. Aí a história começa a ter uma mudança de figura. Mas se ela não conhece Cecília, ela só treina contra uma agressão, aí não tem como ter crime. Ela treina de forma genérica. Mas não Você tem não treina na academia culpa. especificamente para pegar alguém. Ele tá errado, né, Bruce? A não ser eu que treino de vez em quando, mas fora disso, não. Certo? Você não treina especificamente para pegar um cara. Você treina de forma genérica. De forma genérica, se você for pedido, você tem direito de resposta. Então fica essa reflexão para vocês fazerem sobre esse cara. E você, o que você achou? Achei que eu deixei uma defesa. Uma defesa, porque agora se ela treinasse especificamente determinada contra uma pessoa, ela já vem treinando, ela fala, tem testemunha de tudo, estou treinando contra essa pessoa, mesmo assim, ela não fez nada, ela foi atacada, ela fez um movimento, inclusive até um movimento reflexo, que ele diz, o Bacilo anteriormente, que o movimento reflexo é inexistência de ação penalmente irrelevante. É mais outra questão importante. Vamos lá, prosseguindo, gente, para a gente fechar o assunto de hoje, certo? A gente tem que a conduta exige não apenas causalidade, mas a conduta também exige uma modificação do mundo exterior. Certinho? Existe uma relação de causalidade, existe uma modificação do mundo exterior e existe culpabilidade, que seria o que, gente? Dolo ou culpa, certo? Certinho? 3 pontos. Relação de causalidade, certo? Modificação do mundo exterior e dolo ou culpa, para a caracterização do crime. Vamos lá. Relação de causalidade. Significa que tem um nexo entre a ação que você praticou ou omissão e aquele resultado. Tem um nexo. Porque se não tiver o nexo, se não tiver o liame, a relação de causalidade, que é o cordão umbilical, não tem. O segundo ponto, modificação do mundo exterior. Porque se não tiver modificação do mundo exterior, não aconteceu nada com a pessoa, nem foi ferida, nem morreu. Qual a modificação que teve no mundo exterior? Nenhuma. Tem nexo de causalidade, liame, ligação entre aquela ação e o resultado, é o primeiro ponto. Segundo ponto, modificação do mundo exterior tem, eu encontrei com ele, não falei nada para ele, não falou nada para mim. Tem modificação do mundo exterior? Não. Agora, se eu falo com palavras que outras pessoas ouvem, tem modificação. Porque eu atingi a honra dele, eu xinguei, tem modificação, mesmo que não tenha uma materialidade física. Entendeu? Então nós temos o primeiro ponto, que é a causalidade, o segundo, modificação do mundo exterior, e o terceiro, o direito penal exige culpabilidade. A culpabilidade está inserida em dolo ou culpa, ou uma coisa ou outra, senão a conduta não vai ter. Aí você vai ter aquelas casos da ação, inexistência de relevância penal para determinados tipos de ações. Diga, meu querido. Um caso que terminou em comigo uma vez, o taxista passou e o rapaz também já o cara pegou a faca e foi pra cima dele, só que não sabia que ele era policial. E o cara matou ele? Ele deu tiro, não, mas só ele veio pra mim que a faca do cara, o cara arrestou e deu tiro na perna, que deu pra matar. Legítima defesa, um cabal na perna, ainda por cima. Ele fez a proporcionalidade da medida da sua legítima defesa. Até porque é exigido dele um comportamento superior ao normal para ele ser policial, ele tem treinamento. Não é uma pessoa que não é policial, que não tem treinamento. Então, legítima defesa só fez um tiro na perna só? Na perna, morreu, matou. Porque pegou na veia. Mas aí, infelizmente, o ato dele foi se defender, foi na perna, foi proporcional, infelizmente, foi na veia. Entendeu? Aí você vai partir para outra situação, mas a legítima defesa está cá. Gente, é o seguinte, olha, vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai parar aqui nessa daqui, ó, me lembra aqui na próxima aula, a leitura daqui. A leitura foi essa que a gente fez. Não, 18 e 19 não foi não. Essa foi 16. Essa foi 16. Agora presta atenção, não terminou não. Presta atenção. Não terminou não. Não terminou não. Vamos lá, presta atenção. Não terminou não. Presta atenção. Eu quero que, eu vou explicar na próxima aula. Daqui, ó, vamos prestar atenção, ó. Daqui onde nós paramos,
vem por isso aqui tudo, ó, traga um caderno pra gente dar uma explicação legal aqui. Depois vem a explicação aqui, certinho? Isso aqui tudo. Mas como vocês já entenderam o fio da meada, eu vou adiantar essa última questão, que ela é muito importante, que ela é prática. Pelo menos para vocês refletirem até a próxima aula e a gente começar o diálogo agora e terminar na próxima aula. No caso do dolo, que a gente vai esmiuçar um pouquinho na próxima aula, ele pode ser um direto e ele pode ser um indireto. O indireto é eventual, ó. O indireto eventual é assumindo o risco de produzir o resultado. Certinho? A pessoa assume o risco de produzir o resultado. Você começa a fazer uma roleta russa, aqui com o seu colega, só tem uma bala. Vamos fazer uma roleta russa, bora! Pode perto de você. Você sabe que a bala poderá matar ou você ou seu colega. Você assume o risco de produzir o resultado Mas bom. aí não seria uma alternativa, que seria assumir o risco de causar qualquer um dos resultados? Não, mas aí o resultado é um só. Quando você é alternativo, você tem dois resultados. É diferente. Mas aí é um morrer ou outro morrer. Não, mas são duas pessoas, Mas vai ser sempre não são resultados, por exemplo, de dois crimes tipificados, dois crimes diferentes. Entendeu? Aí é um ou outro. Aí você vai brincar com a roleta russa. É o crime só a morte. Um dos dois vai morrer. E você é o que propôs. Então você está assumindo o risco do resultado bom. Agora a pergunta que eu faço a vocês, e ocorreu essa semana também, semana passada, semana retrasada. O caso da médica Kátia Vargas e o caso da médica da última semana que tocou na menina, acho que velocidade, não sei bem, eu vi rapidamente na mídia. Seria, na opinião de vocês, o dolo eventual ou seria a culpa? Porque o trânsito, nós vamos trabalhar com duas situações no trânsito. Aliás, vou colocar aqui no trânsito 5 situações. Vamos lá? 5 situações no trânsito. Primeira é o dolo direto. Olha lá, presta atenção. Estou terminando lá. Eu saio do meu carro e resolvo matar meu desafeto mesmo. Espero ele passar na esquina, acelero com a determinação de atingir. É o dolo direto. O dolo eventual, eu estou dirigindo aqui nessa pista, pô, está de noite, está vazio. Eu vou botar 120. Pode passar alguém e eu atropelar e matar? Pode. Eu estou assumindo o risco para o resultado do morte. Isso pode acontecer ou não. Eu estou assumindo. Certo? Dolo eventual. Ou no trânsito eu estou dirigindo e eu tenho 3 possibilidades: imprudência, imperícia ou negligência. Imprudência é quando eu dirijo em altíssima velocidade. Um beijo bem gostoso. Imprudência, eu coloco 160 numa via que só pode 80. Imperícia, eu não tenho a carteira, minha carteira está caçada, eu não renovei, não fiz os exames. E eu do rapaz, né? Negligência, eu não cuidei dos freios do meu carro como deveria fazer. Então, 5 resultados do trânsito. Então eu quero que vocês estudem para ver. Esqueçam o que já aconteceu com Kátia Vargas. Vocês são delegados hoje. Chegou Kátia Vargas e essa outra médica. E notem bem que uma coisa acontece no inconsciente coletivo, que é a aula de amanhã. O inconsciente, só um minutinho. Para eu perder esse ponto G. Porque depois eu vou começar de novo difícil. Olha só. Não trabalha nada. Vou começar tudo de novo. Olha só, presta atenção. Médica, moto. Médica, moto. Na médica de Kátia Vargas, 2 jovens morreram da mesma família. E agora uma na garupa. Também tinha 2 pessoas, gente. Olha que coincidência, o consciente coletivo atrai essas coisas e as coisas se repetem. Certo? Mas diga, meu querido. Os 2 casos, vocês vão aventar a possibilidade de quais das 5 opções ocorreram. Vamos lá. Houve testemunha que ela estava no... Ela quem? A médica. Qual médica das 2? Kátia ou a atual? Da dançarina, da atual. Da atual. Eu não sei o nome dela. Estava utilizando o celular, por isso que ela... Aí no caso, se fosse culposo, vamos imaginar que tenha sido culposo, qual seria a modalidade? Imprudência. Se você fosse delegado, você ia colocar culposo e imprudência. Mas se fosse doloso, você ia colocar o quê? Direto, indireto, alternativo ou indireto eventual? Eventual. O eventual, se é parecido. Estava em alta velocidade, ela embaixo. Alta velocidade, usando o celular, assumir o risco de produzir um resultado morte. Assumir. Aí é que vai ficar a dúvida. Diga, meu querido. E assim,
Não, aí só tem um momento que vão se tocar, que vai ver o que volta lá, gente, ó. Dolo eventual e culpa consciente. A gente vai ver depois. Eles se tocam um pouquinho, mas fora disso são diferentes. Dolo eventual e culpa consciente. A gente vai ver depois. Mas agora o que eu quero que vocês classifiquem. Para vocês, Kátia Vargas, independente do resultado, agora estamos classificando cientificamente. Vocês dariam o quê? Para culposo, doloso, qual vai ser? Eu daria culposo. Eu sempre dei culposo. Para Kátia Vargas. E para atual? Tem que analisar. Mas vamos aqui fazer hipótese. Não é o caso real. Aqui a gente pode estudar o caso hipotético. A gente pode estudar um caso real hipotético. Não estamos julgando, não estamos falando nada contra ninguém, certo? Então olha só. Vamos imaginar que ela pega o celular e dirija devagarzinho, com cautela, a 20 km ou 30. Ela está assumindo o resultado de matar alguém? A 20 a 30 quilômetros? Aí vai ser fugida do carro e pagar o preço. Então não está assumindo o risco para os imóveis. É culpa. Mas na minha opinião, se ela pega o celular e está dirigindo a 120 numa pista de 60, assumiu o risco e produziu o resultado bom. Ela é uma pessoa de cultura, tudo isso são fatores, ó, que vão influenciar na sentença. Pessoa de nível, pessoa de cultura, esclarecida, sabe do resultado que vai ocorrer. Então depende agora, se ela estava no celular, da velocidade do carro. Porque se estava com a velocidade baixinha, é uma culpa, uma imprudência. Mas se estava com a velocidade altíssima, 120, quando a pista era de 60, ela extrapolou, aí na minha opinião assumiu o risco para os imóveis. Eu achei dólar eventual. Na minha opinião. Agora é a minha opinião sem ver os autos, eu cheguei até a conseguir relacionar os autos e tudo, mas não tenho ainda, não cheguei a ver isso com profundidade. Estou falando academicamente aqui, sem nenhuma pretensão de nada. Eu acho que o dólar eventual. De Kátia? De Kátia também, o dela também, o dólar eventual. O de Kátia passou, a câmera ela passou a uma velocidade alta, né? Mas ela passou. Sabendo que a moto um veículo, né? Precisa chamar assim, né? Um instrumento de locomoção frágil, que você toque naquele carrão, pode realmente assumir um resultado bom. Então seria doloso. Agora, gente, ó, qual é a diferença no julgamento? Vou fechar aqui agora, olha lá, ó. Vou fechar, ponto G, eu pego. Qual é a diferença no julgamento se você for para crime doloso ou culposo? Vamos lá? Qual é a diferença? Eu dei na aula passada. Júri popular. Todo crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, ele é da competência do tribunal do júri popular. Se for um crime culposo, ele vai para o juiz de primeiro grau, um juiz singular, um juiz somente. A diferença é essa. Depois nós temos a diferença na apenação, que o culposo aqui é uma mangada, né? E o doloso é muito mais. Culposo nos Estados Unidos, de 8, na Califórnia, acima de 12 anos, culposo. Crime culposo nos Estados Unidos. E, professor, disse que... Você imagine como aqui nós temos umas penas bem leves, né? Diga, meu querido. Disse que o de Kátia Vargas recorreu e parece que ganhou. Não, até agora, que eu saiba, não. Recorreu, está no Tribunal de Justiça para anular o júri e convocar novo júri. Porque, segundo a apelação, né, o instrumento de recurso feito, o julgamento foi contrário à prova dos autos. Mas não teve faz sentido, eu advogado dela, que não estava indo ligar para E nenhum momento mostra no vídeo o carro dela tocando na moto. E outra, sabe qual foi o A promotoria não soube fazer. Porque o toque independe desse momento. Só o fato de você ter um carro daquele atrás de você, o susto que você pode ter, já é o suficiente para você provocar o dólar eventual. Os advogados que eram dos jovens, eles colocaram lá que ela teve a intenção de matar eles. O erro deles foi esse, ela não teve a intenção de matar. Minha filha, mas quando você assume o risco do resultado ocorrer, essa intenção existe, não direta, mas ela é indireta. Ela é indiretamente, mas lógico que é. Ela não é direta, mas ela é indireta quando você assume o resultado de produzir morte. Mas ela, sim, aí você tem a coação irresistível. Ela foi agressada por alguém, tinha alguém lá atrás do
Que Cajavaras é dólar virtual. Não sei se você pensa diferente. Quem pensa diferente aí? Eu penso diferente. Quem pensa diferente, Cajavaras? Aqui, gente, se tiver algum parente, alguma coisa, esqueça isso aí. Porque aqui é uma discussão acadêmica, né? Eu tenho que fazer uma discussão na prática no direito. Eu não posso ficar sem fazer. Ninguém está culpando e condenando, já foi julgado. Nesse caso, dessa outra médica, eu não conheço, acho que ninguém conhece também. Eu achei errado foi que. Nesse caso da outra médica, o que vocês acham daquela outra médica? Em voltar pra cultura. Não, na vez que eu não analisei, mas eu achei que não, pelo que as testemunhas disseram. Vamos lá, ó, a outra médica aqui, pelo que as testemunhas As disseram. testemunhas disseram que ela entrou na curva em alta velocidade, no celular, e a moto vinha na pista corretamente. Então aí Ela ela tinha a obrigação de parar porque a Exatamente. preferência era da moto. A preferência E além do mais, quando você entra na curva, sabe que a preferência é de outro carro, você imagina que pode vir uma moto, Em Cajavaras, que pode vir uma pessoa andando, né? Então dólar virtual. Eu entendi, hein? eu acho que ela não fez nada. Não, de Cajavaras eu já falei, desde o ano passado eu falo. Não tem alguma coisa. Você é parente, amigo? Não, não sou não. Então, veja só. Mas além Então, disso, eu acho gente, que. eu fiz esses exemplos para a gente usar o dolo direto e o dolo indireto, que é uma coisa interessante. Teve outro caso que eu fiz aqui no júri com meus alunos, do caso daquele Carli Filho, que foi o deputado lá no Paraná, foi julgado agora recentemente. Não sei se você viu na televisão. Carli Filho, carro 160 km por hora, Que atropelou. passou por cima, ele voou numa lombada assim, ele estava 160 km no poste, tinha tomado todas, passou por cima do carro dos meninos assim, e a cabeça de um deles foi a 40 metros. Bote aí para ler na internet, me traz na próxima aula com pesquisa. Caso Carli Filho, deputado Carli Filho. Aí é dó. A mãe do menino fez um movimento tão grande que ela é deputada federal, Cristiane Areca, mãe das vítimas. E eu acho que ele foi condenado, o júri dele tem 2 semanas, eu acho, não assisti a televisão. Não, Foi condenado? acho que foi. Eu acho que foi condenado a 9 ou 10 anos, mas eu acho que está recorrido em Caso de quem, liberdade. Carli Filho. Carli Filho. A partir do momento Deputado Carli Filho. que ele bebeu e assumiu. Mas você é parente dele não, né? Não. Tem um clássico, mas tudo bem, deixa eu falar. Vamos lá, Carli Filho, deputado, ele perdeu logo o mandato, porque foi uma movimentação muito grande na Globo, Eu aquela tô coisa toda. escrevendo. E a mãe de uma das vítimas é Cristiane Areca. Ela fez um movimento, ela ganhou depois desse movimento como deputada federal, e ela luta por leis mais duras no trânsito. E ela foi ao julgamento, o julgamento foi 2 semanas atrás, júri popular. Acredito que ele foi condenado a 10 anos ou 9, alguma coisa assim. Não sei se ele está preso ou respondendo em liberdade. Não sei. Vejam de trás. Foi um caso de dolo eventual também no trânsito. Ele assumiu o risco para o dia estar no golpe. O garçom testemunhou. O garçom testemunhou que ele tomou todas as taças de vinho. O poste a 160 km, a pista permitia parece que 80. A 160 km. Numa lombada, vocês vão ver na internet, tem um vídeo. Uma lombada, o poste chega a voar assim, ó. Parece assim, não uma lombadazinha, que não tem uma lombadinha. O poste voa, o carro do menino assim, um Fiatzinho, um negocinho, um carro pequeno, 2 meninos saindo de uma curva naquela coisa. E o poste passa por cima assim, ó. Crá! Passa por cima, lasca a cabeça do menino, que a cabeça para 40 metros depois. E ele sobrevive, ele também vai para o hospital, fica mal, mas sobrevive, tem até sequelas aqui no canto forte. Está vendo aí na internet o caso dele? Ele foi condenado. Foi condenado há quantos anos? Deixa eu só ver aqui a contrato. E eu quero saber se está respondendo em liberdade ou não. É importante para a gente saber, né? 9 anos e 4 meses. 9 anos e 4 meses. Dólar virtual, 9 anos e 4 meses. Está respondendo em liberdade ou está preso? Dólar virtual. Dólar virtual, olha lá gente, olha lá. Está respondendo em liberdade ou está preso? Deixa eu ver aqui. Interessante, né? Agora 9 anos e 4 meses foi muito pouco. Certo? Diz a matéria aqui que ele poderá recorrer em liberdade. Poderá recorrer. Então ele está em liberdade. Com certeza ele está em liberdade. Não foi preso ainda. Mas só que pela nova regra do Supremo, não esqueçam que após a condenação em segunda instância, ele já vai para a cadeia. Certo, gente? Eu quero, por hoje, agradecer por demais a presença de vocês. Desejar-lhes, depois dessa aula, bons sonhos. Tá certo? Grande abraço para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.